Então vou continuar falando de ponto e vírgula. Um outro caso que a gente tem é para separar orações em que as conjunções adversativas ou conclusivas estejam deslocadas. Olha só o que eu fiz. Eu peguei duas frases e deixei sem a frase anterior, só para tu já ter a ideia do que está acontecendo aqui, ó. As pessoas educadas, vírgula, todavia, vírgula, não suportaram aquela atitude. Tá vendo que a minha conjunção adversativa está fora do lugar. E ele diz que as adversativas ou as conclusivas estejam deslocadas. São os dois nexos coordenados. Vamos destacar isso aqui, ó. São as coordenadas que podem ser deslocadas. As coordenadas. Então, quero fazer a adaptação. Estou te mostrando que está fora do lugar. A gente tem que botar uma frase antes disso. Porque a gente está falando de ponto e vírgula, né? Então, olha só. As pessoas educadas, todavia, não suportam aquela atitude. Vamos fazer assim, ó. Criar uma frase aqui. Meu professor sempre grita com os alunos. Digamos que seja um senhor louco. Ele sempre grita com os alunos. As pessoas educadas, todavia, não suportam aquela atitude. Olha só, eu criei uma frase para me opor agora. Então, o que eu vou fazer? Opa, essa conjunção já está fora do lugar. Então, eu vou avisar o meu leitor pelo uso de um ponto e vírgula. E, o grande detalhe, depois de ponto e vírgula, sempre letra minúscula. Tá? É isso que a gente tem que ajustar aí, ó. Meu professor sempre grita com os alunos, ponto e vírgula. Todavia, as pessoas educadas não suportam aquela atitude. Seria a ordem normal botar isso aqui. Se eu deslocar, eu aviso o leitor. Ô leitor, tem coisa fora do lugar. Quem é que vai estar fora do lugar? As vírgulas vão te mostrar isso. As vírgulas vão mostrar quem é que está fora do lugar. É isso que a gente tem que estar atento. Ó, considere-se, portanto, livre deste compromisso. Eu estou te mostrando que eu tenho uma conclusiva deslocada, ó. Está isolada por pontuação. Tá, e agora? Bom, e agora que a gente vai ter que ter uma frase antes, então, para ser a oração coordenada a ela. Vamos assim, ó. Nós estamos terminando este namoro. Opa, tem uma conjunção fora do lugar lá, ponto e vírgula. Letra minúscula. Considere-se, portanto, livre deste compromisso. Certo? Então, a ideia de encerramento de uma ideia, de uma conclusão. Estamos terminando esse namoro. Ponto e vírgula, eu já estou avisando o meu leitor aqui, ó. Ô leitor, te liga, tem algo fora do lugar. Quem é que vai estar fora do lugar? Vírgula, vírgula. Ah, Zambelli, dá para trocar essas vírgulas por travessões? Tá, é mais difícil de acontecer, tá? O comum é vírgula, mas pode. E o ponto e vírgula é exatamente para marcar essa consideração. O que eu quero te mostrar com isso é, a conjunção está fora do lugar e a letra tem que ser minúscula depois de ponto e vírgula. Esse é um detalhe que eu estou te chamando de atenção. Ó, esperava encontrar todos os conteúdos na prova. Ponto e vírgula. Opa, tem alguma coisa fora do lugar. Enxerguei, porém, apenas alguns. A minha conjunção adversativa está fora do lugar. O que é legal da gente saber? O seguinte, ó. Poderíamos trocar a palavra porém da linha 12 pela palavra mas, sem prejuízo para o sentido e para a correção? Posso dizer que esperava encontrar todos os conteúdos na prova. Enxerguei, mas apenas alguns? Todas podem sair do lugar. Todas podem, exceto uma, as adversativas. As adversativas não podem estar fora do lugar, tá? Legal da gente saber também o quê? Poderíamos trocar a palavra portanto da linha 2 pela palavra pois.
sem prejuízo para o sentido e para a correção? Posso dizer que nós estamos terminando este namoro. Considere-se, pois, livres deste compromisso. Fica horrível, a gente não está acostumado, mas pode. Por quê? Porque esse pois, quando depois do verbo, ele não explica, ele conclui. Então aquele pois ali não é explicativo. Aquele pois é uma ideia, ele é exatamente igual a portanto. Dá para fazer essa troca. A única que não pode brincar disso é o mas. O mas é sempre no início da frase. Ele nunca pode estar deslocado. Então, a gente vai acabar usando ponto e vírgula para mostrar que a conjunção está fora do lugar. Qualquer conjunção, não. As únicas que podem sair do lugar. As que se opõem e as que concluem. Adversativas e conclusivas. Legal? Vamos lá então. Ó, tenho ainda para alongar pausa nas conjunções adversativas. E aí seria algo mais ou menos assim, ó. Olha só. Eu quero dar um drama, eu quero valorizar a minha pausa, eu quero enfatizar aquilo ali. Então eu uso ponto e vírgula exatamente para isso. Quando eu digo assim, ó, gostaria de estudar hoje, todavia, só chegarei perto dos livros amanhã. Olha só, essa vírgula aqui, ó, ela só pode ser usada quando eu tiver um ponto e vírgula. As pessoas têm mania de querer botar vírgula e depois vírgula, né, no todavia. Mas aí não existe essa. Se eu usar ponto e vírgula, se eu usar esse ponto e vírgula aqui, aí eu posso usar essa vírgula aqui. Aí tá tudo bem. Não posso eu botar vírgula e vírgula. Aí não existe isso, tá? Se eu botar vírgula aqui, é sem nada aqui. É isso que eu tô te mostrando. Existe esse emprego também. É muito mais raro de cair em prova. A gente até encontra em textos, assim, textos mais jornalísticos e tal, mas muito raro de aparecer, tá? Só saiba que existe isso. Agora, vamos falar dos dois pontos. Esses dois pontos também, a gente já deu uma brincada nele lá na parte da enumeração e tal, e agora a gente vai falar de citação. O que é essa citação? Ó, daqui a pouco você vai fazer o texto, vai construir uma história, algo, e quer criar um diálogo, quer criar uma citação, não importa. Isso vai ser introduzido por dois pontos. Então, para a citação, lembrando um poema de Vinícius de Moraes. Ó, o poema não é meu, cara, é do Vinícius. Então, anuncia o cara. Dois pontos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, a frase não é tua, Zambelli. Sim, eu sei. Olha aqui. Aspas. Estou botando aspas exatamente para marcar que essa fala não é minha. Então, as aspas servem para enfatizar o que não é meu. Olha, isso aqui não é meu, isso aqui é do cara, foi ele que disse. E os dois pontos introduzem o que ele disse. Só para a gente não deixar passar as aspas. Quando é que a gente usa aspa na vida? Quando a gente quer marcar a fala de alguém ou até mesmo para marcar uma ironia. Lembra? Quando as pessoas falam algo que elas não querem falar, elas fazem assim com os dedinhos, ó, que é para marcar exatamente aspas, né? Tá aí. Hoje vai ter aula de matemática. E o que as pessoas fazem? Que bom, né? Elas fazem assim com os dedinhos, que é para marcar uma ironia, para marcar uma coisa que não é verdade. A aspa serve para isso também. Mas principalmente para marcar a fala dos outros, que não é nossa. E a 2, para anunciar uma enumeração, um aposto, uma explicação, uma consequência, um esclarecimento. Que foi o que a gente já viu. Quando a gente estudou aposto, eu já te mostrei um aposto introduzido por 2 pontos. E quando a gente estudou enumeração, eu te mostrei aquela frase do supermercado, que tinha preciso comprar, aquilo era uma enumeração. Então olha só. Sempre tive 3 grandes amigos. Ponto. Posso terminar minha frase aí, não vai dar nada. Posso terminar a frase aí. Mas eu quero esclarecer que amigos são esses. Quero detalhar que amigos são esses. Então, Edgar, Pedro e Sérgio. Faço o detalhamento, faço o aposto desses amigos. Todas essas estruturas aqui, ó, funcionam como aposto dos 3 grandes amigos. Olha o que aconteceu dentro do meu aposto. Tem uma enumeração, ó, vírgula e o E. E aí a prova ainda pode perguntar assim, ó, poderíamos trocar aquele E por uma vírgula?
Sim, poderíamos. Poderíamos trocar os 2 pontos por um travessão? Sim, poderíamos. Vai ficar claro, vai ficar organizada a minha frase. Agora, pensa o seguinte, se eu botar uma vírgula ali, não vai ficar estranho? Não vai ficar assim, ó. Sempre tive 3 grandes amigos, Edgar, Pedro, Sérgio. Parece que eu tenho 4 coisas, né? 3 grandes amigos e mais Edgar, Pedro, Sérgio. Ah, Zambelli, óbvio que não. Mas é que se gera ambiguidade, é melhor não botar então. Ó, não havia motivo para preocupações. Tá, por quê? Qual é a razão disso? Esclarece, explica. Tudo já estava resolvido. Então, essa estrutura aqui faz uma explicação, faz um detalhamento, esclarece o que foi, o porquê que não há preocupações para tudo isso. Então, esses 2 pontos, ele tem um emprego bem específico. O grande drama desses 2 pontos é a gente querer separar o verbo do complemento, que é o que as pessoas mais fazem, né? Quando a gente coloca assim, ó, meus alunos revisarão toda a matéria. O que a gente mais encontra é assim, ó. Poderíamos colocar 2 pontos aqui, ó. Depois de revisar. Meus alunos revisaram, 2 pontos, toda a matéria. Fica bonito. Na vida, na prática não existe. Porque olha só. Por que eu não posso usar 2 pontos aqui? Porque meus alunos é o sujeito da frase. Revisaram é o meu verbo transitivo direto. Toda a matéria é o meu objeto direto. Ou seja, ordem direta. Ordem direta é o que há. São os grandes detalhes da matéria. Eu apostaria em 3 coisas. Na ordem direta, simples, ordem direta, que é aquela parte de sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial. Na parte das orações adverbiais, a oração principal mais a oração adverbial e aquela parte das orações aditivas, que são divididas em restritivas e explicativas. Na nossa matéria de pontuação, são 3 tópicos bem importantes. A parte da ordem direta, a parte das orações adverbiais e a parte das orações aditivas. Pontuação era isso.